Olá, senhores! Inaugurando aqui o nosso primeiro vídeo do canal do YouTube aqui, vamos detonar a lei antifacção. Meu nome é professor Hélio Martins, eu sou delegado de polícia, professor de carreiras policiais e jurídicas, sou especialista em direito penal e mestre em direito. Também sou professor ali da Comando Concursos, então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí embaixo para começar a chegar as notificações, que sempre quando houver atualizações normativas, alguns temas chaves que podem cair para carreiras policiais e jurídicas, a gente vai estar falando aqui para vocês. Por que eu optei por este tema? A Lei 15358 de 2026. Um marco expresso, importante, no combate ao crime organizado. Muito importante. Então, eu optei por esse tema, tendo em vista que vai despencar em prova. Você fala, mas professor, a lei antifacção ela não está no meu edital, só que ela alterou o Código Penal, ela alterou o CPP, ela alterou a LEP, ela fez alterações normativas em diversas normas, lei de lavagem de dinheiro, enfim. Diversas alterações normativas foram promovidas por essa lei, o que implica no fato de que ela necessariamente vai ser cobrada no seu concurso, seja com essa denominação, lei antifacção ou lei 15358, ou seja porque as atualizações normativas do Código Penal e do Código de Processo Penal estarão ali já vigentes para ser cobrada na sua prova. Em um primeiro momento, eu acredito que de maneira mais incipiente, a cobrança dar-se-á por lei seca. Prazos de inquérito, temos novos prazos, o conceito do crime de domínio social estruturado e tudo mais. Posteriormente, com a formação de uma doutrina mais sólida, e nós já temos doutrina sobre isso, né? Temos professores, delegados, promotores já tratando sobre o tema, provavelmente aí neste caso nós teremos aí uma solidificação da doutrina e aí nesse cenário, certamente, nós teremos aí divergências. Também já temos ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para questionar a validade dessa lei sobre o argumento de que ela fere supostamente alguns direitos e garantias fundamentais. Lembrando, a nossa aula é despida de qualquer viés ideológico, tá? E deixando o recado aqui, segue então @professor Hélio Martins no Instagram, eu sempre posto dicas de segurança pública lá, e aqui nós vamos tratar de conteúdos mais verticalizados, onde você tem tempo para revisar uma aula de qualidade. Segue a Comando Concurso, se você tiver interesse em mentoria, um acompanhamento individualizado, manda uma mensagem lá na Comando Concursos, que a equipe, o time vai atender vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Lei antifacção, qual que é o histórico dessa norma? A Lei 12.850 de 2013, que já é do conhecimento de vocês, que é a Lei de Organização Criminosa, ela foi promulgada no nosso ordenamento jurídico em 2013. Mas antes disso, nós tínhamos uma norma pela qual ela definia organização criminosa, mas ela não tinha, não tipificava o delito. E aí, a doutrina falou, olha, e se a gente utilizar a Convenção de Palermo, que é um tratado internacional contra o crime organizado, será que dá certo? E o Supremo falou, negativo. Pelo princípio da legalidade estrita, eu não posso ter uma lei criando um crime internamente e um tratado internacional de direitos humanos impondo a pena, ou o contrário, um tratado de direitos humanos criando o crime dentro do ordenamento jurídico, porque aqui vige o princípio da legalidade estrita, um tema de direito penal. Nós vamos falar sobre princípios também em outras aulas aí, beleza? Então, o que aconteceu? Veio a Lei 12.850 definindo o conceito de organização criminosa. Isso em 2013. Em 2026, nós tivemos o surgimento da Lei 15358, a Lei Antifacção, denominada de lei antifacção justamente porque a ideia dela é punir a organização criminosa ultraviolenta, também chamada de facção criminosa. É uma lei que ela é mais aplicada para o Rio de Janeiro, para locais com criminalidade violenta. E nós temos requisitos específicos, mas a nossa ideia aqui é acertar a questão de prova. Então o nosso lema não é estudar mais, é sobre errar menos, sobretudo em questões objetivas e dissertação. Beleza? Então vamos lá, acho que dá para vocês verem aí. Então, aqui estão as informações, se você quiser seguir a gente lá, e show de bola, né? Deixa eu ocultar os meus gabaritos e depois eu mostro, eu deixo os gabaritos aqui, algumas questões eu coloquei, né? Depois eu mostro os gabaritos quando for necessário. Eu vou deixar aqui, né? Porque a gente já avança, beleza? Então aqui estão parte das minhas qualificações e também os nossos
os nossos perfis no Instagram. Não dá para colocar tudo, não faz sentido, né? Porque o negócio aqui é estudar. Vamos lá. Basicamente, a nossa ideia é dividir isso aqui em um bloco de 1 hora e um outro bloco de 1 hora. Pode ser que passe um pouco, tá bom? Pode ser que passe um pouco. Mas não tem problema. A gente vai desembolar essa guerra aí. Então, beleza. A lei de 2024, de 24 de março de 2026, entrou em vigor na data da sua publicação. Não existe decisão do Supremo e do STJ sobre esses temas ainda. Então, tudo que você vai ler aqui é uma polêmica ou pressão da doutrina, um prognóstico, ou seja, uma futurologia, uma previsão com base na nossa experiência. É claro que a gente vai bater na lei seca, né? Lógico, mas partindo desse pressuposto, nós não temos uma jurisprudência, um conjunto de decisões consolidadas ainda em razão dessa norma. Nós temos ações diretas no Supremo questionando a validade dessa norma, mas nós não temos decisão ainda. Beleza? A banca, então, ela vai ser até o quê? Lei seca, cara. Vai cair para vocês, lei seca com muito mais peso por enquanto. Como aconteceu com a reforma da lei de improbidade lá. Até que se viesse uma solidificação da jurisprudência do Supremo, nós tivemos aí alguns precedentes do STJ e tivemos também muita cobrança de lei seca. Então, com a lei antifacção, não vai ser diferente. Beleza? No nosso bloco 1, a gente vai partir do pressuposto de analisar o eixo penal, os artigos 1º ao 4º, e no nosso bloco 2, a gente vai analisar alguns efeitos processuais dessa norma, normas procedimentais, que conforme está escrito. Então, processo, patrimônio, enfim, né? Medidas pós-condenação e etc. Né? Crimes hediondos, alterações do Código Penal e alguma coisa. E depois a gente coloca umas questõezinhas também, tanto aqui no primeiro bloco quanto no segundo bloco. Né? Não sei se a gente vai conseguir fazer um bloco de 1 hora e um segundo bloco de mais 1 hora, mas qualquer coisa a gente vai dividindo em partes aí. Show de bola? Então a ideia é a gente detonar essa lei mesmo, é a gente pegar, destrinchar essa norma e te falar o que cai em prova. É isso que você precisa saber. Então beleza, os artigos 1 a 4, né, eles definem a arquitetura da organização ultraviolenta, definindo o que é facção criminosa, número mágico, nós veremos esse número mágico do parágrafo 2º, define o crime de domínio social estruturado, que está no artigo 2º com 10 incisos, e aí você precisa saber o que é o crime de domínio social estruturado, porque isso vai ser cobrado de você na prova. Cúmulo material obrigatório, o que é crime de obstáculo, as majorantes, né? Ou seja, eu tenho ali um crime de homicídio praticado no contexto da organização criminosa ultraviolenta. Nesse caso, inclusive, a norma fez uma alteração, ou seja, os crimes de homicídio serão julgados por um juízo colegiado, chamado juízo sem rostos, para fins de pulverizar a responsabilidade, a fim de que o juiz que vai meter a caneta no cara, são 3 juízes, e aí, por mais que não haja um anonimato absoluto, há um anonimato relativo. São 3 juízes assinando decisões e sentenças, para que haja uma diluição da responsabilidade. Então, se houver a intenção de que algum membro da organização criminosa ultraviolenta pratique alguma espécie de atentado contra um magistrado, ele não vai saber exatamente quem assinou a decisão. Beleza? Isso aí, juridicamente falando. As polêmicas constitucionais e o favorecimento, que também é outro delito, e a hediondez é a nossa ponte para a lei de organização criminosa. Então, por que essa lei nasceu? Beleza, vamos lá. O Brasil ele já tinha uma lei antiterrorismo, que é a Lei 13.260. Se você for parar para analisar a lei de organização ultraviolenta, a lei antifacção, ela pune praticamente algumas condutas que são muito semelhantes à lei de terrorismo. Só que qual que era o problema? A lei antiterrorismo, ela precisa de um elemento subjetivo especial do injusto, chamado de dolo específico, que além de você ter vontade de praticar o ato de terrorismo, você também precisa ter a vontade de praticar por motivos de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Já a lei antifacção, ela não prevê. Então, de qualquer modo, se você praticar um crime que se amolda à lei antiterrorismo, se houver essa finalidade especial de xenofobia, discriminação, preconceito, por exemplo, o homicídio coletivo de um grupo por motivo de preconceito de raça, cor, etnia e religião, a gente pode pensar na lei antiterrorismo. Mas se não houver motivação especial, esse grupo, né, que praticou esse crime,
no contexto da organização criminosa ultraviolenta, nós podemos tipificar, então, como uma facção criminosa. Mas nós veremos que não é tão fácil tipificar assim. Então, vamos lá. Então, a facção brasileira, no contexto da nossa norma, ela não tem ideologia. Qual que é o medo? Dominação territorial, objetivo de lucro e medo generalizado. Tropa de Elite, é isso. Lembra do filme Tropa de Elite, né? Quando o policial chega e fala assim, quem disse que a favela é tua? E peteco. É basicamente isso. É colocar obstáculo, é fazer o domínio social estruturado daquela região, a fim de que as pessoas, onde o Estado não chega, o miliciano chega, a facção criminosa chega. É mais ou menos essa a intenção da norma. Então, a facção ela faz exatamente o que um terrorista faz. Barricada, ataque a presídios, domínios de bairro. Lembra do Novo Cangaço também, que aconteceu aí na região do Nordeste? Mas a sua motivação ela é por dinheiro e não por uma causa política, uma causa religiosa, uma causa étnica, uma causa motivada por preconceito de raça ou de cor, né? Então, você não tem esse resultado específico, nessa motivação específica. Então, quando antes da nossa lei antifacção, o indivíduo ele praticava ato de terrorismo, normalmente ele não está sozinho, um grupo terrorista, ele caía na lei 12.850, cuja pena é de 3 a 8 anos. Então você tinha uma proteção deficiente desses grupos vulneráveis e tal. A lei antifacção ela acabou fechando essa porta, porque ela colocou no artigo 2º, no artigo 2º da lei o seguinte: no caput do artigo 2º está escrito que o crime se configura independente de suas razões ou motivações. Ora, se é independente das minhas razões ou motivações, uma organização criminosa ultraviolenta ou uma facção criminosa que tenha por finalidade praticar crimes e por alguma razão acaba por suprimir de forma violenta um grupo racial, ainda que não esteja movido por esse motivo de extermínio racial, ele pode cair, a depender do contexto, no crime de facção criminosa ou organização criminosa ultraviolenta. Então, independentemente das razões ou motivações, e na lei antiterrorismo, eu tenho que ter a xenofobia, discriminação de preconceito, raça ou cor, ou etnia, ou religião, tá bom? Lembra da conjunção alternativa, ou é um desses itens aqui para a gente poder tipificar o crime de terrorismo. Já na lei antifacção, eu tenho uma motivação mais prática, que é controle territorial e lucro. Lembra do Tropa de Elite, né? Então a banca pode afirmar, então já vamos para a nossa primeira pegadinha, ela pode afirmar que o domínio social estruturado, que é o que exerce a organização criminosa ultraviolenta, ela tem motivação ideológica ou de controle territorial. Então ela coloca motivação ideológica ou de controle territorial. Controle territorial tá certo? Sim, mas motivação ideológica tá errado, porque a norma diz independentemente das suas razões ou motivações. A motivação para os membros da organização criminosa ultraviolenta é absolutamente irrelevante. O controle territorial ele é o propósito de alguns incisos, como o artigo 2º, inciso 1, que é o que provavelmente vai ser mais cobrado em prova de você, mas nunca como uma motivação do tipo. Então, o que a lei institui? O artigo 1º já dá o cartão de visitas, né? Ele faz o quê? Ele diz o que a lei faz, ele diz quais são os bens jurídicos tutelados pela lei antifacção e que isso cai em prova de forma disfarçada, porque às vezes você tem um caso concreto, mas cujo bem jurídico tutelado não é exatamente aquele que a lei antifacção está pretendendo proteger. Nós vamos ver quais são os bens jurídicos aqui também nesse cenário, beleza? Então, as organizações criminosas ultraviolentas são o quê? O que são organizações criminosas ultraviolentas? São grupos paramilitares ou milícias privadas que, mediante violência ou grave ameaça, elas atentam contra, primeiro, a paz pública. É um bem jurídico. O que é o bem jurídico tutelado? É aquilo que o legislador pretende proteger com a criação da norma. Ou atentem contra a segurança da coletividade. É o segundo bem jurídico. Ou o terceiro bem jurídico, o funcionamento das instituições. Então, a lei de antifacção, ela é um crime, e nós chamamos que ela prevê um crime pluriofensivo, porque ela tutela diversos bens jurídicos ao mesmo tempo. A paz pública, a segurança da coletividade e o funcionamento das nossas instituições. Basicamente, esses são os bens jurídicos tutelados pela lei antifacção. Beleza? Fica aqui para você salvar. Show de bola! A banca também
costuma dizer, a lei antifacção promoveu alteração no diploma normativo tal. Então, veja a lista aqui, deixo para vocês, a lista das normas que foram alteradas pela lei antifacção. O Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos, a LEP, Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento, o CPP, a Lei de Lavagem de Capitais, o Código Florestal, e essas duas leis aqui, Lei das Bets e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então foram 10 leis alteradas pela lei antifacção. Então a lei antifacção ela não só criou crimes e combinou penas, como também fez alterações. Pegadinha número 2 aqui para a gente ficar bisurado. A lei de organização criminosa, ela não está na lista das leis alteradas. A lei de organização criminosa, preste muito bem atenção nisso, ela não foi alterada pela lei antifacção. Vou repetir. A lei 12.850 não foi alterada pela lei antifacção. A lei 12.850 ela é aplicada subsidiariamente. Nós vamos ver isso porque a lei prevê no artigo 4º, parágrafo único, no seu artigo 8º e 32. Então a banca ela vai jurar, vai dizer que a antifacção revogou a lei de organização criminosa. Negativo. A própria lei antifacção diz que a organização criminosa ultraviolenta é uma forma especial de organização criminosa, ok? Parte da doutrina já tem falado, eu não posso ter organização criminosa e uma organização criminosa ultraviolenta tipificadas conjuntamente. Eu tenho uma associação para o tráfico e eu tenho uma organização criminosa ultraviolenta. Então, eu tipifico em um ou tipifico em outro. Tem gente que entende sentido diverso? Tem. Tá, mas a gente vai ver isso. Primeiro, vamos ver aqui. Então, o primeiro crime que foi criado é o domínio social estruturado. Esse aqui é o artigo da lei. Se você tiver tempo de estudar só uma coisa, dá uma lida nele. Então, primeiro, o que é facção criminosa? Está ali no seu parágrafo 2º, né? Então, antes da gente entrar na conduta, a gente precisa definir o que é facção criminosa. Vai ser o que vai o tipo, o artigo, o conceito mais cobrado da lei. Então, olha só, considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, ou seja, organização criminosa ultraviolenta é sinônimo de facção criminosa, tá bom? O agrupamento de 3 ou mais pessoas, decore esse número mágico, 3 ou mais pessoas, que emprega violência ou grave ameaça ou coação. Então, é violência, grave ameaça ou coação. Para impor o quê? Aí eu tenho o elemento subjetivo especial, o elemento especializante. Impor o quê? Controle territorial ou social ou intimidar populações ou autoridades. Então, eu posso ter uma organização criminosa ultraviolenta com finalidade de intimidar juízes, de intimidar delegados, de intimidar promotores, a fim de que eles não façam o seu serviço, por exemplo. Ou, alternativamente, atacar serviços públicos, infraestrutura ou equipamentos essenciais. Ou, conjunção alternativa de novo, que pratica atos destinados à execução dos crimes tipificados nessa lei. O que não dá para confundir aqui é a facção criminosa com a organização criminosa ultraviolenta. Porque, em relação, primeiro, ao número de pessoas, para eu formar uma organização criminosa, eu vou precisar de 4 ou mais pessoas. Na facção criminosa, eu preciso de 3 ou mais. Agora, não é qualquer 3 pé rapado que eu vou ter ali, praticando furtos, que eu vou jogar na facção criminosa. Eu não vou dizer que é uma organização criminosa ultraviolenta, exceto se, a depender do contexto, eu verificar que esses caras empregam violência, grave ameaça ou coação para impor um controle territorial ou social, ou intimidar pessoas, ou atacar serviços, infraestruturas e etc. Então não é qualquer grupo de pessoas praticando crime que você vai tipificar na organização criminosa. Tome cuidado com isso, porque existem crimes que são praticados mediante concurso de pessoas, existem crimes cujo concurso de pessoas ele é obrigatório, que é no caso aqui da organização criminosa ou da facção criminosa. Mas da facção ou da organização criminosa ultraviolenta, como você quiser chamar, né? Vamos chamar de organização ultraviolenta, eu não tenho a necessidade, eu tenho a necessidade de essas 3 ou mais pessoas estarem agrupadas. Então, primeira pegadinha que a banca vai colocar, ela vai trocar organização criminosa por facção criminosa. Ela vai dizer que considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada facção, o agrupamento de 4 ou mais pessoas. Pode anotar que vai aparecer na sua prova isso aí. É 3 ou mais pessoas. Então, estrutura ordenada de tarefas. A organização criminosa exige
4 ou mais pessoas, lá na Lei 12.850, mediante uma estruturação ordenada de tarefas, ainda que informal. Já na organização criminosa ultraviolenta ou na facção criminosa, eu não preciso dessa organização. Eu não preciso que ela seja organizada, embora normalmente ela seja. Uma facção criminosa tende a ser organizada, mas se surgiu, por exemplo, uma nova facção, ela precisa ser organizada, né? Ter divisão de tarefas, o tesoureiro, aquele cara que faz, aquele cara que manda buscar, aquele cara que faz o tribunal do crime. Preciso ter isso? Não preciso, tá bom? O elemento nuclear é violência, grave ameaça ou coação para exercer o controle territorial ou social. E na organização criminosa eu tenho uma organização, um agrupamento de pessoas para obter vantagem de qualquer natureza. É mais comum você ter uma organização criminosa voltada à prática de crimes financeiros, algo do tipo assim. Patamar das penas também. Na facção criminosa, o foco é a violência e o controle. E a organização criminosa, ela exige lá na Lei 12.850, que essa organização criminosa seja destinada à prática de infração penal cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou qualquer pena se evidenciada a transnacionalidade do delito, a internacionalidade do delito. Ah, mas essa organização criminosa ela precisa praticar os crimes? Negativo. Basta a reunião estável e permanente de pessoas, de 4 ou mais pessoas, para tipificar o delito de organização criminosa. Entendimento dos tribunais superiores. E na facção criminosa, Hélio? Eu preciso, na organização criminosa, ultraviolenta, ou na facção criminosa, que esses caras que estão reunidos para exercer o domínio social estruturado, eles pratiquem o delito? Também não preciso. Basta a união estável ou permanente. O mesmo raciocínio da ORCRIM, da Lei 12.850, eu aplico para ORCRIM ultraviolenta, tá? ORCRIM ultraviolenta ou facção criminosa é a mesma coisa. E a pena aqui nós temos uma pena de 20 a 40 anos e na Lei 12.850 nós temos a pena de 3 a 8 anos, muito inferior, beleza? Pegadinha número 3, a mais provável, né? A gente disse, se a banca inverter esses dois números aqui, vai dizer que uma facção criminosa exige a presença de 4 ou mais pessoas, quando na verdade ela exige 3 ou mais pessoas. Tomem cuidado com esses números. Show de bola? E cuidado para não confundir com a associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que você exige apenas 2 ou mais pessoas para praticar crimes de tráfico de drogas. Também não se confunde nesse cenário aqui. Show? Beleza. Caminhando aqui, nós veremos um pouquinho da doutrina, né, pautada aí no célebre professor Rogério Sanches Cunha. Por que que o legislador baixou, né, para 3 e dispensou essa estrutura hierárquica para facilitar também a punição, a tutela penal? Nós veremos isso e eu vou dar um QRX pequenininho aqui nessa parte 1 e depois a gente já caminha para a parte 2 para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Eu vou ter que fazer esse bloco aqui de meia hora em razão de circunstâncias de caso fortuito ou força maior. Por circunstâncias alheias à minha vontade, eu vou ter que quebrar esse bloco aqui, tá bom? Nos 23 minutos. Mas depois a gente volta e continua trocando ideias sobre ORCRIM ultraviolenta. E aí a gente fala sobre a pegadinha aqui número 3. Nós já falamos sobre ela, inclusive, né? E os motivos pelo qual o legislador dispensou toda a estrutura. O combate ao crime organizado no Brasil, permita-me dizer, nesse cenário, ele teve esse marco, né? A lei ela define um novo marco do crime, de combate ao crime organizado no Brasil. Por que o novo marco? Porque o primeiro marco nós já tivemos lá atrás, com as leis que definiam organização criminosa, bem como o crime de organização criminosa. Agora nós temos um novo marco, que é a organização criminosa ultraviolenta. Mas, na próxima parte, a gente vê, vou colocar parte 1 aqui, né, detonando a lei de antifacção parte 1, e depois a gente coloca a parte 2 e aí a gente estende mais um pouquinho até a gente finalizar isso aí. Então nós vamos destrinchar a lei antifacção para que a gente possa acertar a questão de prova, beleza? Não esquece de seguir, de se inscrever no canal, de deixar o seu like se essa aula pode ter te ajudado, é só uma mera introdução.
e também de nos seguir no Instagram, bem como também seguir a Comandos, Comando Concursos, aí no YouTube, se você puder seguir, sempre vai ter aula minha lá e de outros professores excelentes, beleza? Então a gente já volta, daqui a pouco a gente troca mais ideias sobre a lei antifacção para você acertar a questão de prova. Brasil, tamo junto, valeu!